Suicídios. Lições Bíblicas. Jovens. A paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos a mais uma aula preparatória da Escola Dominical na classe de jovens, direto do ADCast, estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba, sob a direção geral do pastor Irineu Lima Pereira e coordenação do pastor Neusley Moura. Eu sou o presbítero Denis Pereira e tenho o prazer de participar desta mesa e ter aqui à minha frente cooperador Nicolas. A paz do Senhor, meu A amigo. paz do Senhor, presbítero irmão Denis, tudo bem? O prazer é meu, estamos aqui. Que Deus abençoe, que nós tenhamos um momento de crescimento e que possamos acrescentar algo aí na vida dos irmãos e professores da EBD que estão nos assistindo. Muito bom. À minha frente aqui está o pastor Robinho, que é líder dos jovens aqui do Templo Central em Piracicaba. Paz do Senhor, pastor Robinho. Pai do Senhor, professor Denis, Pai do Senhor, cooperador Nicolas. Amém. Que este momento aqui, em que passaremos juntos aqui falando da revista da Escola Dominical, que seja um momento de crescimento espiritual e da palavra de Deus a todos que estão nos ouvindo. Muito bem. Bom, eu quero direcionar você que está assistindo esta aula e agradecer a sua audiência, professores, coordenadores, superintendentes, e também pedir que você se inscreva no canal, ajude este canal a crescer. São bilhões de vídeos, literalmente, colocados no YouTube todos os dias. Então é preciso mostrar à plataforma que este conteúdo é importante, é relevante, e você faz isso dando aquele glória a Deus e aleluia pentecostal do crente, que é se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando, dando sugestões. Faz alguma coisa aí para o YouTube saber que esse conteúdo ele é relevante, necessário e especial. Tá certo? Verdade. Preparados? Preparadíssimo. Vamos lá. Então vamos dar início aqui à nossa lição 4 na classe dos jovens, pastor Robinho. Lição de número 4, dia 27 de julho de 2025. O texto principal encontra-se em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 8, que nos diz assim a palavra do Senhor. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. O resumo da lição: o encontro dos apóstolos em Jerusalém não nos fez com que Paulo mudasse a sua pregação. Muito bem, nós vamos tratar deste assunto na nossa aula de hoje e os objetivos que precisamos alcançar na sala de aula é apresentar a defesa de Paulo em seu ministério. Nós vamos ver que em alguns momentos é preciso defender o nosso ministério. Nós também vamos refletir a respeito dos ensinos de Paulo em relação aos falsos irmãos. Paulo é muito assertivo nas suas palavras, ele se posiciona, ele não fica calado, e também apresentar o evangelho da incircuncisão. Estes são os objetivos desta nossa lição. E o texto bíblico está em Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 10, como base para a nossa aula de hoje. Vamos à introdução com o cooperador Nicolas. Na introdução do conteúdo, nós começaremos falando sobre algumas críticas que foram tecidas pelos judaizantes na igreja que questionavam a autoridade do ministério de Paulo como apóstolo. Então, Paulo vai iniciar e discorrer aqui nesta lição a sua defesa da fé, mostrando que ele também é um apóstolo comissionado por Jesus Cristo, tanto quanto os demais. E agora acredito que o pastor Robinho vai fazer a introdução aí do capítulo 1, do subtópico 1 aí. Bom, primeiro tópico, Paulo defende seu ministério, voltando a Jerusalém. Eu gostaria de ler aqui Gálatas capítulo 1 e o versículo 18, só para relembrar a aula passada, tá? Que nos diz assim: depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos senão Tiago,
irmão do Senhor. Tá? Então, para lembrarmos aqui que esse assunto que nós iremos tratar aqui, Paulo voltando a Jerusalém com Barnabé, tá? E também com Tito, após 14 anos. Mas se faz necessário aqui trazer essa pequena introdução aqui da aula anterior, porque o capítulo 1 e o versículo 21 diz assim ainda: Depois fui para as partes da Síria e também da Cilícia. E Paulo, quando ele retorna, ele também vai para Tarso, com Barnabé, Antioquia da Síria, e acompanhou Barnabé em Jerusalém numa missão de ajuda. Então, Paulo, nesse período que ele se encontra, então passando-se esses anos, na busca de esclarecer ainda mais a história apostólica, Paulo dá continuidade na carta aos eventos que seguiam em seu ministério. Por certo, seus acusadores não tinham uma história como a dele. Ou seja, nesse período, então, as pessoas que acusavam, que batiam de frente com Paulo, então Paulo se faz necessário agora voltar outra vez, só que dessa vez ele volta junto, que é o capítulo 2, o versículo 1 de Gálatas. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E é bom lembrarmos aqui que Tito, ele é grego e ele também é gentil. Então, pela primeira vez, pelo que Lucas ele narra, né, numa comissão de evangelização, é a primeira vez que um gentil agora está no meio e Paulo está trazendo ele subindo em Jerusalém mais uma vez. E quando começam a observar Paulo vindo com Barnabé, então Tito começa a chamar a atenção. Quem é este? Então os judaizantes passam a observar a vida de Tito de longe, porque ele está vindo com Paulo. E lembrando que os judaizantes ele fica um pouco irado, né? Porque é uma terra santa dos judeus, e quem está vindo é uma pessoa que é incircunciso na concepção deles. Então, nessa parte aqui, dessa breve introdução também aqui, fica bem claro aqui que, passando esses 14 anos, tá? Paulo sobe para se defender acerca dos seus acusadores, só que dessa vez ele agora vem com um pouquinho mais de autoridade, mostrando para o povo que, Atos capítulo 9, quem era ele, o que ele fazia, a forma que o pessoal que ouvia falar de Saulo espiava a morte. Não só isso, como olhava para ele, a Bíblia chega a tratar também que em alguns pontos Paulo estava na sinagoga, Saulo, né, na sinagoga conseguia convencer alguns cristãos a renunciar à fé. Agora, Paulo está vindo com um gentil, por nome Tito, aonde passam a observar a Tito, e não só isso, né? Tito está vindo com a graça, com a fé que lhe alcançou, e que mais para frente, esse aí vai ser um pastor que Paulo vai colocar em Creta, para ficar ali. Muito bem. E nesse mesmo contexto, nós conhecemos um pouco também, retrocedendo à história, mas não saindo do tópico, a história de Paulo e Barnabé, já entrando no subtópico 2. Paulo menciona ali a presença de Barnabé como o filho da consolação. Como o pastor Robinho bem disse, o contexto da conversão de Paulo foi um contexto muito agressivo. Paulo era um perseguidor da igreja. E acredito que seja muito interessante ressaltar isso quando estiver expondo a lição. Que pelo contexto de perseguição que Paulo incumbiu em cima da igreja, que estava se expandindo, Paulo, quando conheceu o evangelho, não foi aceito inicialmente pela igreja. Paulo passou por um momento de transição muito grande, onde ele precisava colocar no coração dos irmãos ali que ele havia se convertido. E neste momento, Barnabé entra na história e traz Paulo para perto. Paulo começa sua viagem a Damasco, a Jerusalém. Jerusalém ele é quase surpreendido ali, ameaçado de morte, quase morto. E depois vai para Tarso, encontra Barnabé na Antioquia. E ali ele começa a auxiliar o ministério de Paulo. Barnabé foi aquele que, de certa forma, ele averiguou o ministério de Paulo e disse para todos da igreja que, de fato, Paulo já não era mais um perseguidor, mas sim Cristo o havia alcançado.
e agora Paulo trazia a pregação do evangelho. A junção de Paulo e Barnabé no subtópico 2 traz esse foco de mostrar como Barnabé influenciou positivamente e foi essencial para o ministério de Paulo, para a continuidade do trabalho de Paulo e o seu início também, né? Ele traz essa visão. Aqui no final do subtópico diz que Barnabé foi o precursor que abriu as portas para que Paulo pudesse ter o reconhecimento ministerial necessário. Ele sabia que era uma honra poder apoiar novos obreiros e despertar talentos na obra do Senhor. Então, acredito que, para encerrar aqui o subtópico 2, trazer um conteúdo um pouquinho mais aprofundado também, é interessante fazer a leitura de Atos capítulo 9, no versículo 26 e 27. Eu vou fazer a leitura no versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse um discípulo. Então, Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, ele vira ao Senhor. E esses lhe falaram, e como em Damasco falaram ousadamente o nome de Jesus. E aí, só para finalizar, a gente chega no capítulo 11, no versículo 23 e 25. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E no 24, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E concluindo, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. Então, o início dos seus trabalhos e o posicionamento de Barnabé, que introduziu o ministério, abriu as portas para o ministério de Paulo, para a igreja como um todo. Muito bem. Aqui no tópico 2, no tópico 1.2, só olhando aqui essa forma como que Barnabé trabalha com Paulo, você percebe aqui que Paulo não se deixou abater com esta dificuldade dos irmãos. Sim, é verdade. Em acreditar no seu ministério ali no início. E como é uma aula para jovens, às vezes a gente encontra jovens que querem ser usados por Deus, isso é maravilhoso. Eu já fui jovem e era assim. E acontece que o jovem tem dificuldade de entender que muitas vezes no ministério, não é todo mundo que vai acreditar no seu ministério. E às vezes é legal que o ministério ainda é tão novo como era o de Paulo aqui. Sim. Quer dizer, Paulo tem a humildade de não querer caminhar sozinho. Ele vê que tem ali uma dificuldade, então ele se junta com Barnabé se junta a ele para que possa ajudá-lo naquele começo. Então é importante que o jovem tenha isso também, né? Seja no seu líder, no seu pastor, saber que não adianta caminhar sozinho e que às vezes você precisa de alguém para te dar esse apoio. E a humildade de entender também Não que é? às vezes nós precisamos ceder. Isso. Por mais que Paulo realmente fosse um apóstolo, Uhum. precisou entender que aquele contexto onde ele se Sim. encontrava, ele precisava de alguém. E Então ele abaixou a cabeça ali um pouquinho, interessante, pastor, que é difícil a igreja acreditar na mudança de alguém. Mas é porque o passado de Paulo era seguiu, né? Ele foi complicadinho, terrível, né? né? É tenebroso, né? Ananias olhou e falou, esse aí, o senhor tem certeza? Vai que é vaso escolhido, né? Ele foi terrível. Muito bom. Bom, para concluir então esse nosso primeiro tópico aqui, me chamou a atenção, tópico 1.3, agindo por meio de uma revelação. A descrição paulina sobre a sua ida a Jerusalém começa com a ação do Espírito, não é? Então, Paulo não vai a Jerusalém por sua própria livre vontade, não. Ele vai dirigido pelo Espírito do Senhor. Em Atos, capítulo 20, e versículo 22, ele diz, eis que agora estou indo para Jerusalém, por imposição do Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão, salvo que o Espírito Santo me testifique em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Então veja que Paulo ele está sendo movido, ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo. E uma parte aqui do comentário que ele coloca é que é notório que em muitos ambientes cristãos, os meios pelos quais Deus revela a sua vontade são negligenciados, tidos por ultrapassados ou negados. É fato que nós devemos nos mover pela palavra de Deus.
A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus ela é o nosso mapa. E nós não podemos também nos deixar conduzir por nenhum movimento, nenhuma ação que vá contrária à palavra de Deus. Mas a própria palavra de Deus fala, por exemplo, sobre a atualidade dos dons espirituais. Nós não podemos pensar sequer que Paulo não é um homem que ele se move pela palavra. Um homem pautado pela palavra, conhecedor das Escrituras, mas ele também mostra uma sensibilidade espiritual, a direção do Espírito Santo. Paulo era intelectual, Paulo conhecia a letra, o texto sagrado muito bem, ele era versado nisso, ele era doutor nisso, mas ele não perde da altura da sua intelectualidade, ele não perde a sensibilidade à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo está dizendo para ele, você vai a Jerusalém, lá você vai ser preso, lá te aguardam prisões e aflições, mas uma vez que você está sendo movido pelo Espírito Santo, o seu coração fica em paz. Quando nós nos movemos por nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer, nós assumimos os riscos. Agora, quando é o Espírito Santo que nos move, não é? Então, fica na conta dele. Então, eu achei interessante isso aqui, é que Paulo está se movendo pela palavra e também sensível à voz do Espírito Santo. Eu acho que isso é algo que a gente não pode perder. O Espírito Santo ele ainda fala. O Espírito Santo ele ainda dá direcionamento. O Espírito Santo ele não é nem que ele ainda, né, como se fosse, não. Ele continua dando direcionamento, ele continua falando. Sim. E nós precisamos ter esse tipo de sensibilidade, de ouvir a voz de Deus. O jovem nessa fase da vida, ele precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. Não adianta nada saber muito e ficar surdo para o Espírito Santo, né? Então, Paulo, de novo, você comentou sobre uma humildade. É uma humildade de reconhecer que o Espírito Santo está dando a ele direções e por isso que ele se move e por isso que as coisas funcionam, porque ele está se movendo não por aventuras, não. Ele está se movendo na convicção de que é o Espírito Santo que está direcionando ele. Eu concluo que quando é o Espírito Santo que está nos direcionando, não importa nem para onde, nem para quê. Talvez, pastor Robinho, uma dificuldade que os jovens tenham hoje de ter essa sensibilidade é que o jovem, às vezes, ele quer as coisas muito explicadas, muito lógicas, sabe? 1 mais 1 é 2, e o Espírito Santo não trabalha assim. O Espírito Santo muitas vezes nos dá direções sem explicar exatamente, não é? E é aí que a gente tem que ter temor a Deus e sensibilidade para discernir essa voz é do Espírito Santo. Essa direção que ele está me dando, ela está alinhada com a palavra, porque o Espírito Santo não vai dar direção para ninguém desalinhada com a palavra. Sim. Não, peraí, está alinhado com a palavra, então eu vou seguir, porque se ele está me dando essa direção, ele sabe o que é melhor. A direção. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, né? Jesus falando a Nicodemos: o vento sopra aonde quer, ouve-se sua voz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que for nascido do Espírito. E Paulo tem essa sensibilidade. A segunda viagem missionária dele, em Atos 16, a Bíblia diz que o Espírito o impediu de ir. Olha isso. Ele queria, mas o Espírito disse, não. E ele nem questionou, Ainda né? não. Mais pra frente você vai. Não é não. Não é não. Muito bem. Primeiro tópico aqui da nossa lição. Tá muito boa, assim. É a primeira vez que eu tenho uma mesa assim. Sonhei por isso, hein? Orei por isso, hein? Muito bom. Ação do Espírito. Hoje eu passei o dia pensando nisso. Muito bom. Bom, nós vamos ao tópico 2, que vai falar sobre os falsos irmãos. Mas antes só quero te lembrar, tá muito bom essa mesa, muito boa essa mesa, essa companhia dos irmãos, essa produção que está sendo feita. Então, faz o seguinte, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, comenta, fale sobre a aula, fale sobre essa nossa interação aqui, tá bom? Que isso ajuda o canal a crescer. E o canal crescer significa que mais pessoas serão alcançadas com a palavra de Deus, que é o nosso objetivo aqui, tá? Vamos então ao tópico 2. Tópico 2. Tito, um obreiro grego. Já foi mencionado aqui, Barnabé, quando ele olha para Paulo, ele vê capacidade em Paulo, né? Sim. Vê em Paulo.
No entanto, que ele também chama Paulo para ir em uma viagem em Jerusalém e Paulo vai junto de Barnabé. E nesse momento aqui nós também podemos falar. Paulo olha para Tito e vê capacidade em Tito. E lembrando que Barnabé e Paulo são judeus, e justamente na equipe da evangelização, de evangelismo, tem 2 gentios, Lucas e Tito. Aí ele vai subir com essa comitiva. E junto com essa comitiva que ele está, passarão a olhar para... E chama minha atenção, porque chama minha atenção o cooperador Nicolas e o professor Denis. Veja bem, a gente fala de Paulo e Barnabé. Só que quem está acompanhando Paulo e Barnabé? Tito. É óbvio que se um de nós estiver andando com alguma pessoa na atualidade que é conhecido, que tem nome, a gente, na sombra da pessoa, ao olhar para nós, pergunta: quem é esse? Com quem que ele está andando? Da onde veio? Então, a curiosidade também aqui, ao olhar para Paulo, Barnabé, a curiosidade que desperta é: quem é Tito? Sim. Quem é esse Tito? Aí nós poderíamos dizer, filho na fé de quem? De Paulo. Paulo trata ele como o quê? Irmão. Paulo passa a cuidar, dá instrução, coloca do lado e depois coloca uma grande responsabilidade na mão dele. Não é só dirigir a igreja de Creta. A responsabilidade de Tito também é, de cidade em cidade, formar presbítero. Então, Treinar obreiros. treinar. Ou seja, Paulo diz, eu te deixo aqui em Creta, mas você tem a responsabilidade de cidade em cidade constituir presbítero. Então, esse é o Tito que Paulo está levando lá para Jerusalém e passarão a estar de olho nele, observando ele, vendo a ação dele, a atitude dele, a vida dele, comportamento dele. Não é diferente dos dias de hoje. Senhor, só aqui um parênteses. O senhor acha que essa é a missão do líder? Olhar e detectar ali um jovem que, que tem a gente costumava dizer, isso aqui tem chamada. O senhor acha que essa é a função do líder de jovens, o senhor como líder de jovens, chamar, trazer para perto porque Paulo faz isso com Tito, Paulo faz isso com Timóteo, com tantos outros. É um desafio, mas eu tenho para mim que um líder de jovem, ele é caçador de talentos, né? Opa, olha aí. Aí, Nicolas. Ele é caçador de talentos no departamento. Foi forte agora, hein? Se um líder não olhar para o departamento com essa visão, a pergunta seria: o que ele está fazendo lá? Porque você tem jovens em mãos para trabalhar. Não é possível que lá não tenha alguém que tenha o dom da palavra, da ciência, tá? E precisa despertar esse sentimento neles, orientar, falar: você vai andar comigo no caminho, tá? Porque às vezes a gente não precisa falar, mas só a ação de estar no caminho já está aprendendo muito. É aqui, ó, Paulo está levando com ele, tá bem claro, no capítulo 2, versículo 1. E Paulo levou Tito. Ele não precisa falar, mas só de estar ali ele já conhece também o ambiente. Boa companhia essa, hein? Fazer Paulo, uma viagem. Imagine só. E é exatamente nesse contexto também que a gente entra no subtópico 2, falando sobre os falsos irmãos. Quando Paulo chega na companhia de Tito, um grande alvoroço ali acaba acontecendo. Quem é esse gentil no meio deles? Quem é esse? E logo os falsos irmãos, os falsos crentes que estavam ali naquela igreja, já começaram a se manifestar de forma curiosa, mas também de forma a querer impor-lhe um costume, uma cultura que seria típica dos judeus. Então, ao subtópico 2, ele vai introduzir um tema muito interessante e ele começa falando sobre um perfil de pessoa que eu acredito que é interessante o professor aplicar para a classe, que seria o tipo do perfil de pessoa dos falsos irmãos. Ele tem acesso aos apóstolos, ele é conhecedor da lei, mas ele não colabora com o evangelho. Este é um dos primeiros pontos que a revista traz e nós devemos estar muito atentos, porque às vezes as pessoas têm compromisso com tudo.
tem compromisso com o ministério, compromisso com a igreja, compromisso com os irmãos, mas quando se trata de compromisso com o evangelho, quando se trata do coração para Cristo, quando as situações elas vão apertando, os falsos irmãos acabam se revelando. E é nesse momento que Paulo identifica aqueles falsos irmãos, pois trouxe consigo uma pessoa diferente, um gentil, que também era cristão, que também havia conhecido o evangelho e sido salvo pela graça em Cristo Jesus. Então, nem todos os que estão entre nós são nossos verdadeiros irmãos, pois eles estavam inseridos no contexto da igreja. No meio. No meio, eles estavam ali dentro, vestidos como a igreja, mas não colaboravam para com a igreja. E o que Paulo fez nesse contexto? Quando Paulo percebe que aqueles falsos irmãos queriam constranger a Tito pelo ato da circuncisão, Paulo ele não cede. Paulo ele não faz aquela política da boa vizinhança, tentando amenizar aqui e amenizar ali. Não, vamos lá, vamos conversar, não sei o que, e tal. Não. Paulo, ele entra em defesa do evangelho. Paulo, ele coloca claramente a salvação é pela graça e a lei não pode influenciar na salvação. Um ato como a circuncisão, ela não pode interferir ou trocar a graça de Jesus, ou ela não pode entrar no lugar do coração ou do lugar do evangelho no coração do homem. E é nesse contexto que nós entendemos que Paulo confronta os falsos irmãos no subtópico 2. Algo que é presente, acredito eu, até hoje dentro da igreja. Nós devemos ter essa atenção a todo momento, não é? Sem dúvida. Uma coisa que eu notei aqui e que faz essa linha de transição já para o terceiro tópico, que vai falar nós não cedemos, mas eu vou voltar aqui, tem a ver. Olha só, Paulo mostra aos Gálatas que, mesmo estando em Jerusalém, diante do colégio apostólico, ele permaneceu firme na perspectiva que distanciava a prática dos gentios e dos judeus. Sim. Isso é convicção. Convicção. Se tem uma coisa que o jovem precisa ter, é convicção. É uma das coisas que eu mais vejo nos escritos de Paulo. Ele é convicto. E quem é convicto, ele não se deixa vencer por qualquer argumento, por mais bonito que pareça. Agora, Paulo não faz isso porque é um obreiro rebelde ou querendo arrumar debates e confusão, polêmica. Não. Ele se posiciona dessa forma para que a verdade do evangelho, ele diz, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. Então, o que é interessante notar aqui, cooperador Nicolas, pastor Robinho, e você disse até, eles estavam entre os irmãos, não é? Eu noto que Paulo não manda os judaizantes embora. Ele não tira eles. Não. Ele aproveita esta oportunidade deste falso ensino para esclarecimento. Porque às vezes é muito bom você estar em um ambiente onde todo mundo te apoia, mas cuidado. Nem todo mundo que cala consente. Esse ditado não é absoluto. É verdade. Trabalhando na liderança de jovens durante muito tempo, a gente sabe, nem todo mundo que fica quietinho, em silêncio. Sei. Ele está, de fato, apoiando o que você está falando. Então, é normal, foi assim com Jesus, foi assim com o apóstolo Paulo, é normal que no trabalho com os jovens surjam os críticos, os opositores, os falsos. Sim. Os falsos, que é uma oportunidade para quê? Para esclarecimento. Paulo usa isso como, ai meu Deus do céu, mas ele fala, não, é essa a sua dúvida? Esse é o seu argumento? Peraí, então Paulo usa isso como uma oportunidade para esclarecer. É como se os falsos e opositores dessem o palco para ele expor a verdade. Olha, vocês estão ensinando isso? Peraí. Deixa o microfone comigo agora. É assim, assim, assim. Vocês estão falando desse jeito, mas é assim, assim, assim. Talvez os judaizantes, não sei, talvez todos eles não vão se converter. Os opositores não vão. Mas aqueles que são os convertidos vão ter sua fé fortalecida. Então, assim, aquele jovem que está no departamento, que está convicto da sua fé, quando ele vê o líder ou o pastor defendendo um ponto, ele, opa, é isso mesmo, está certo então, do jeito que eu acredito. Então, isso vai fortalecer a convicção. E é uma oportunidade também para que quem pensa diferente
ele também tem a oportunidade de refletir e, quem sabe, ser convencido pelo Espírito Santo de que ele precisa mudar a sua mentalidade. Então, me chama a atenção que os judaizantes, eles estavam lá. Os opositores, os críticos, os falsos, eles estavam lá. Aqui no comentário ele fala até de joio e trigo eles estão juntos. Sim. Você não arranca. Seria muito bom para a liderança, né? Se a gente, quer dizer, Pudesse. talvez não seria bom, mas seria cômodo, confortável, né? Você não vem. Sabe aquele ensaio que você chega que algum jovem não tá e você fala, graças a Deus. Porque todo ensaio que ele tá, todo EBD que ele tá, ele vai te... Mas que a gente possa pensar nisso. É uma oportunidade. Faz parte do ministério e é uma oportunidade da gente esclarecer. É uma oportunidade da gente conhecer. Porque o jovem que abre a boca... Como é que a gente conhece os judaizantes? Os senhores concordam que a gente só conhece o que eles pensam porque eles falam? Eles desceram, né? Não, Desceram eles para falaram. falar. Eles falaram. Se eles não falam, e aí é um grande problema. Nossa, tá todo mundo aplaudindo o que eu tô falando. Não, tem uma turma aí que... Não tá. Tem uma turma aí, irmão, que eles não apenas não aplaudem o que você fala, como eles estão ensinando o contrário. Se eles não se manifestam, como é que Paulo defende? Como é que Paulo expõe? Então, trabalhando com jovens, essa é uma preparação que o ministério ele nos dá. Que a gente possa trabalhar com todos. Não há uma comodidade. Paulo nos mostra isso. Ele não se intimida. Ele não retrocede. Ele não muda o discurso para agradar. Eu diria até que, pela forma como está escrito, ele, embora contundente, ele é educado, ele é respeitoso, mas ele se posiciona, ele não se cala, porque esse é Sim. um outro problema, tá? Se a gente se cala quando o ensinamento errado ele começa, ainda mais, olha, se Paulo teve essa preocupação numa época que não tinha nem carta, direito escrito, no sentido de papel, era toda uma dificuldade, pele de animais. Imagine a comunicação de hoje em dia. Imagine hoje. Hoje é um grande desafio. Quantas cartas teriam que fazer, não? Hoje o jovem ele chega na igreja, escuta uma baita de uma palavra, ele sai em lágrimas, chorando, ele vai na frente, mas no caminho para casa ele escuta 15 segundos de vídeo que ele já... Ué, mas será? Interessante. Então, esse é o nosso desafio. No meu trabalho esses dias, eu trabalho do lado de um jovem e ontem ele falou assim para mim, Denão, isso. Eu, não é. Eu escutei isso sobre Adão e Eva, que Eva comeu do fruto porque ela não estava quando Deus deu a ordem. Eu falei, abre sua Bíblia aí. Aí ele leu lá, esse rapaz está aqui, ó. Deus falou, ela sabia. Nossa, eu falei, onde você ouviu? Eu falei, eu ouvi no Instagram. Eu falei, vídeo de 15 segundos. Mais um adendo aqui, que o presbítero irmão Denis comentou, que Paulo ele não foi autoritário, ele não foi agressivo, mas ele foi incisivo, ele manteve o seu posicionamento. E eu gostaria de fazer uma leitura também para acrescentar sobre a caridade, né? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa e a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Paulo poderia sim ter se ensoberbecido. Por quê? Porque Paulo ele tinha muito conhecimento, ele poderia simplesmente destruí-los ali. Eu sou apóstolo. Acabou. O que vocês estão falando? Né? Olha a pregação de Jesus, olha tudo que foi dito. Vocês acham que um vínculo, uma atitude feita na carne vai ter poder sobre a graça de Jesus? Não. Mas Paulo ele foi caridoso até com essa atitude. Não expulsou-os dali, mas ouviu-os e deu a oportunidade para que eles aprendessem a forma correta. Mesmo que, porventura, não surtisse nenhum efeito ali, porque o posicionamento deles já estava bem consolidado, né? Paulo, chamado por Jesus Cristo ressurreto. Isso. Né? Ressurreto. Paulo, que teve revelação para subir. Paulo, que é cheio do Espírito Santo.
A autoridade que está sobre ele agora não é cartas romanas, mas a autoridade que está sobre ele agora é a autoridade divina. Então, quando Paulo ele abre a boca, Deus também se responsabiliza por tudo que Deus já tem falado a ele. Perfeito. É isso. Só que ele não, como diz assim, ele não faz dessa autoridade Não. não, ele Ele com mostra. carinho, Ele mostra. com firmeza, mas com carinho. Sim. Peraí, deixa eu mostrar para você. Temos muito a aprender com o apóstolo Paulo. Muito bem. Tópico 3, a gente vai falar sobre o evangelho da incircuncisão. E vocês que estiverem nos assistindo, pode falar o que vocês estão achando dessa nossa interação e em como isso está ajudando. Esse é o nosso propósito aqui, ajudar professores, superintendentes, coordenadores da escola dominical a prepararem a aula da sua semana. Por isso, já sabe, inscreva-se no canal, ative as notificações, clica aí nesse joinha, dê o like, comenta o vídeo. Estas 4 formas de interagir mostram a plataforma que este conteúdo é relevante e eles enviam esse conteúdo para mais pessoas também. A nossa satisfação de estar aqui nessa mesa, juntos aqui estudando e comentando a palavra de Deus. E nós vamos agora ao terceiro tópico, que vai falar sobre o evangelho da incircuncisão com o pastor Robinho. O apóstolo. Reconhecido entre os apóstolos. Depois de tudo que foi falado, Paulo descreve que teve o seu trabalho e chamada reconhecido entre os apóstolos de Jerusalém. Eu quero ler aqui, tá? Gálatas capítulo 2 e o versículo de número 9. Paulo mostrando que foi conhecido, reconhecido, tá? E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destras, em comunhão comigo, Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. A destras aqui é mão direita, né? E se nós observarmos na Bíblia, Deus trabalha sempre com a mão direita, né? Sempre na mão direita. Ou seja, é na mão direita que está a bênção. E Paulo está deixando bem claro aqui, ó. Deram a destras. Ou seja, a bênção. Vocês são apóstolos. Reconhecemos o seu chamado. Reconhecemos que foi chamado como apóstolo não por nós, mas o próprio Jesus no caminho de Damasco chamou Saulo e a partir de então, apóstolo. Muito bom. Nem Paulo andava sem a bênção de alguém, né? A Eu bênção. acho que deve ser uma lição para nós, né? Que a Sim. gente possa caminhar. Eu costumo sempre dizer, eu ando debaixo de autoridade. Autoridade pastoral, autoridade de liderança. A gente tem que andar debaixo de autoridade. Paulo podia dizer assim, não, escuta aí, ó, peraí, para tudo. Quem apareceu para mim foi o próprio Cristo. Ele me treinou, ele falou comigo. Ó, fica quietinho aí que, entendeu? Foi ele. Não. Paulo tem, de novo, a humildade de ir até Jerusalém para depois poder apresentar isso aqui. Se alguém pergunta para ele, você está vindo de onde? Estou vindo de Jerusalém. Porque os pastores da igreja é Pedro, é João, é Tiago. Não, eu estive lá, conversei com eles, tá tudo certo. E eles me deram a benção. E contudo, agora as portas de Jerusalém estão abertas para o Pronto. evangelho para os gentios. Muito bem. E entrando já no subtópico 2 aqui do tópico 3, né? As bênçãos foram com eles. Eles foram incumbidos do evangelho dos gentios, que não é outro evangelho, é o mesmo evangelho. Conhecido como evangelho da incircuncisão por um fator cultural dos gentios e dos judeus e até mesmo da nomenclatura dado a esse histórico que estava ocorrendo. Mas se fôssemos ver todos esses assuntos que foram anteriormente tratados, haveria alguma orientação dos apóstolos para com o apóstolo Paulo acerca das recomendações na pregação do evangelho. Mas esse assunto da circuncisão era, de certa forma, irrelevante entre aqueles que realmente criam no evangelho. Então, portanto, no subtópico 2, a única orientação e recomendação que os apóstolos introduziram para que o apóstolo Paulo
continuasse a sua caminhada era não se esquecer dos pobres, da caridade, né, que os Que era uma cristãos marca da eram, igreja. isso, era conhecido pelo altruísmo, pela caridade. A igreja cristã era construída em comunidades, eram comunidades de pessoas que se ajudavam, e o evangelho foi crescendo dessa forma, pelo altruísmo, pelo auxílio aos pobres. E a generosidade foi tomando a identidade da igreja na época. Então, foi uma recomendação dos apóstolos. O subtópico 2 é um subtópico bem curto, que realmente só vai mencionar esta orientação. Mas se entendermos um pouco a relevância disso e o contexto todo passado, que houve toda essa discussão acerca do evangelho, acerca da circuncisão, e a única orientação, a única recomendação que eles passam é se atentem aos pobres, não se esqueçam dos pobres, a gente consegue ver como que estava o coração dos apóstolos. Eles estavam realmente focados naquilo que deve ser focado, que é na propagação do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, na verdade do evangelho. E aqui, para completar, como eu gosto de dizer, o texto bíblico, Gálatas 6, capítulo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo dizendo, já que eles falaram, então eu vou fazer bem feito, fazer com diligência. Esse foi o subtópico 2. Muito bem, nós estamos chegando já, que é o final da nossa aula. E o subtópico 3, do tópico 3, ele vai trazer uma observação muito interessante sobre dois públicos e uma mesma mensagem. Aqui nós temos os judeus e os gentios. Os que são da circuncisão, que celebram, que praticam os rituais da lei, e ao mesmo tempo tem os gentios, que eles vão sendo inseridos na igreja. Afinal de contas, Jesus veio para salvar a todos. Não importa que tipo de nação, de cultura, o evangelho é uma mensagem de salvação para todos. Inclusive em Atos 2, quando o Espírito é derramado, há ali uma grande manifestação do poder de Deus, e ali tem diversas culturas, diversas línguas, diversas nações representadas. Então é bem emblemático que aconteça naquela festa, onde tem esta mistura de povos naquele lugar. Então, dois públicos e uma mesma mensagem. Veja que o evangelho ele é o mesmo. Paulo, em 1 Coríntios 10 e 32, ele diz assim, o 31 e 32 eu não gosto de isolar o texto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis ofensa aos judeus, nem aos gentios, e nem à igreja de Deus. Não é? Então, o evangelho ele é o mesmo, mas é possível que uma mensagem seja mais facilmente aplicada a um grupo cultural do que a outro. E cabe a quem está apresentando as boas novas ter essa sensibilidade para a comunicação do evangelho. Por exemplo, eu escutei um pastor uma vez, ele foi enviado como missionário para o Havaí. Lá é outra cultura. Não é? Então ele chegou todo assembleando de terno e gravata, com a esposa, com a filha, no primeiro culto dele de terno e gravata. Lá ninguém usa terno e gravata. E aí isso nos difere? Talvez sim, mas isso nos diminui? Quer dizer que... É o mesmo evangelho. É o mesmo É o mesmo evangelho. evangelho. Sim. Culturas diferentes, o mesmo evangelho. O meu pastor, ele foi missionário durante 20 anos na Argentina. Quando ele chegou lá, os irmãos lá tomam muito mate por causa do frio. Ele falou que a coisa mais normal na Argentina é o irmão estar aqui no culto tomando mate. Tomando mate no meio do culto, isso é normal. Aqui em algumas regiões do Brasil isso acontece, né? Mas lá é cultural, lá isso acontece. Então as questões culturais, elas não podem impedir a propagação do evangelho. E em falando de dois públicos e uma mesma mensagem, já que nós estamos aqui falando gentios, judeus, circuncisão, incircuncisão, querendo aqui ter essa divisão, essa separação, e Paulo vem e diz, não, o evangelho é o mesmo, e é possível conviver as duas culturas no mesmo ambiente, né? É possível conviver, e eu não preciso querer impor ao irmão que tenha uma atitude diferente, um comportamento diferente, porque eu
tenho aquela atitude. Se estiver de acordo com o evangelho, e principalmente na pregação do evangelho, tá tudo bem. E como nós estamos falando aqui, é uma aula para jovens, e tem jovem, tem adolescentes, nos departamentos também tem, eu só queria concluir aqui com essa parte que é, nós hoje tem uma coisa que antigamente não tinha, que era o seguinte: você vai pregar no culto de jovens, o que você vai pregar? Pregar a palavra. Ninguém perguntava. Hoje mudou a cultura até da própria igreja. Hoje, quando um líder vai convidar um pregador, a primeira pergunta é a seguinte: mas ele fala com jovens? Ele tem o jeito do jovem, ele tem o jeito do adolescente? Não é? Então, você vê que hoje você tem formas de pregar para crianças. A irmã que prega para crianças, ela prega totalmente diferente de quem prega para um adolescente, de quem prega para um jovem. Se é um culto de mulheres, a igreja hoje está muito mais segmentada nesse sentido, se é uma reunião de obreiros. Agora, o que Paulo nos ensina nesta conclusão aqui também dessa aula é que o evangelho é o mesmo. Então, lá na sala infantil, ainda que seja falado de forma lúdica, ainda que seja usado gravuras, pinturas e desenhos, mas lá a graça é tão graça quanto no culto de ceia com a igreja toda. Sim. Né? Paulo não aceita diluir o evangelho, diminuir o evangelho. Então, uma das coisas que Paulo nos deixa aqui muito clara é que a essência mantém. Eu posso me comunicar de forma diferente, mas a essência eu vou manter, o evangelho é o mesmo. Ah, mas eu vou pregar para adolescente. O evangelho é o mesmo, pecado é pecado, graça é graça, cruz é cruz, céu é céu, inferno é inferno, não importa. Eu não posso diminuir, porque se eu diminuo ou mudo por causa do público, aí você não tem mais um evangelho sendo pregado, você tem um evangelho diluído, um evangelho fragmentado, e aonde você tem um evangelho diluído e fragmentado, os cristãos vão ter uma fé diluída e fragmentada. E hoje chega a ser um pouco tentador, né, Opa! para os fracos, entre aspas, fracos, né? Porque nós vemos que a internet hoje ela tem acesso ao que a igreja fala. E a pregação do evangelho, ela tem entrado em conflito com a cultura deste mundo. Que deve entrar. Com certeza, né? Se não entrar, tem alguma Mas coisa. o que tem acontecido é que nós temos visto algumas pessoas amaciando o evangelho para que o mundo o receba de forma mais tranquila. E isso é uma coisa que é um perigo muito grande. Sim. Porque nós corremos o risco de certa forma, corromper a pregação desse evangelho e estar caindo no erro de pregar um outro evangelho pelo Sim. qual o próprio apóstolo Paulo fala. Acredito que foi nas lições passadas do outro evangelho. Né? Então, o risco é muito grande. Isso. O risco é muito grande, a gente tem que ter muita atenção. A cultura, ela não pode influenciar na pregação do evangelho. Em qualquer lugar e contexto, o evangelho é o mesmo. Mas nós temos que saber filtrar até que ponto também nós podemos flexibilizar a pregação para que a cultura receba essa mensagem, né? Então é uma via de mão dupla. Não dilui tanto que ao invés de entregar um mingauzão daquele bem forte, bem resistente, entrega lá uma aguinha rala. E falando de cultura diferente, eu lembro que no ano passado, o nosso pastor, aqui no campo de Piracicaba, ele tem uma base missionária ali na África, e ele trouxe um africano, né, para trazer para a gente um pouquinho do testemunho. E ele disse uma cultura que tem lá na África, uma das culturas, é que um homem pode casar com 5 mulheres. Eita, pastor. Esse homem fica em casa e as 5 mulheres trabalham para sustentar ele. Essa é a cultura de lá. E o nosso pastor chegando lá, mostrando o evangelho, evangelizando, ele mostrou biblicamente um evangelho só. Sim. Marido de uma única mulher. Isso. E o missionário veio aqui e disse: sou casado com uma única mulher. Olha Esse é o só. poder do É evangelho. o poder do E evangelho. ele disse, inclusive, que o pessoal persegue ele lá, né? Tira imagino, sarro, né? tudo. Porque lá é cultura. Mas é isso que nós temos que nos acostumar. O cristão, eu estava vindo para cá hoje pensando, o cristão, a vida que ele é chamado para viver é uma vida para ser alvo de deboches, porque não combina com esse mundo. Se o mundo olhar para nós e aplaudir a nossa conduta, tem algo errado. Sim. Ou a gente está se comportando igual ao mundo, enfim. Que o sal, onde ele entrou, ele vai fazer uma diferençazinha. E nem todo mundo vai gostar. E Tem o gente que evangelho faz a diferença. faz a diferença. E é uma palavra que hoje em dia tá na boca de muita gente, né? Até podem me corrigir se eu estiver falando errado, mas eu acredito que é o ecumenismo, alguma coisa do meu tipo. Deus do céu. Que é a Uma mistura. junção de todas as religiões. Isso. Todas as religiões levam a Deus. Isso. É uma mentira. É gente indo para Bom, deixa para lá. Pois é.
Mas só Vamos voltar. aqui concluindo aqui sobre essa questão cultural também, para a gente concluir, eu estive em em uma aldeia indígena 2 vezes, aliás, é uma viagem maravilhosa para fazer com um grupo de jovens, fica aqui no interior do estado de São Paulo, na região de Registro. Você passa pela rodovia, você não imagina, mas lá dentro tem índios nativos, alguns com muito pouco contato com a área urbana, tá? Quando a gente chega lá para entregar as coisas, comida, roupa, eles saem do meio do mato. Com um detalhe, todos eles com o fiozinho do carregador, que já chegou Uhum. energia elétrica. Mas lá nessa região, antes do evangelho chegar, índiozinhos que nascem com alguma má formação, seja de pigmentação de pele, falta de um membro, enfim, alguma coisa é considerado amaldiçoado. E naquela cultura, esse bebê, ele é enterrado vivo. É cultural daquele lugar. Mas quando o evangelho chega, ele muda essa cultura. E eu estive lá uma vez e eu vi um albino, um índio albino, coisa mais linda do mundo. E quando eu vi, eu fiquei olhando, o irmão me chamou e disse, olha, esse aí escapou da morte por causa do evangelho. Porque na cultura deles, isso é um problema, uma maldição, ele teria que ser enterrado. Então, o evangelho, ele se insere dentro da cultura e ele muda a cultura, dentro Sim. daquilo que precisa mudar. Porque o que nós não podemos querer é mudar as pessoas. Quem muda as pessoas é o evangelho, é o Espírito Santo pelo poder do evangelho. A nossa missão é pregar o evangelho e se a gente não tiver essa sensibilidade, aquelas pessoas que nós somos chamados para ganhar, a gente acaba afastando. Então a gente precisa entender que muitas vezes a nossa missão é essa: semeia e deixa que o Espírito Santo vai trabalhar no coração que der essa liberdade para mudar e para transformar vidas. Onde devemos adorar? Em Jerusalém? Aí eu vou te falar, para a gente concluir agora Ou em de Samaria? verdade. Eu vinha para cá pensando que eu vi um post esses dias. A gente discute hoje parede de igreja. Não quero falar sobre isso, sobre cor de parede de igreja. Mas já parou para pensar que em muitos lugares a cor da parede pouco importa, porque nem parede de igreja tem. Eles adoram embaixo da árvore, eles adoram embaixo da palafita, eles adoram ao céu aberto. Né? Então a parede preta ou branca, não sei. Gostou da pergunta, Né? né? Até porque Deus não habita em templos, né? Então eu imagino Deus nessa discussão falou: espera aí, mãe, cor de parede eu não habito É de nisso aí. vocês. Então eu não É habito. algo humano de Ah, vocês. então vamos. Não. Aí é uma questão de identidade, aí é uma outra questão. Sim. Muito bem, meus amigos, mais uma vez obrigado aí por essa parceria. Queremos louvar a Deus aqui pelo estúdio ADCast e agradecer a direção geral do pastor Irineu Lima Pereira e a coordenação do pastor Neusley Moura. Agradecer aqui essa mesa abençoada com o cooperador Nicolas, pastor Robinho. Mais uma aula concluída, graças a Deus. Espero que os professores de alguma forma sejam abençoados aí com esse conteúdo. Amém. Agradeço a oportunidade também. Espero que os professores tirem proveito dessa conversa. Uma roda onde acabam surgindo ideias e temas muito interessantes para serem tratados nas aulas. Né? Até o professor também se precavendo um pouco, né? Às vezes acaba surgindo uma ideia e o professor já... Opa, eu já ouvi isso aí lá na conversa É deles. isso aí. Então eu já sei um pouquinho o que eu posso falar aqui. Né? Às vezes é algo que pode estar acontecendo. Então agradeço e finalizamos essa aula. Agradeço também, professor Denis, aqui, em poder estar com o senhor também, mais uma vez, aqui nessa mesa, falando da revista da Palavra de Deus, junto com o nosso irmão Nicolas, que é uma alegria também poder estar com o senhor aqui, e que Deus continue nos abençoando e que essa aula alcance muitas e muita gente. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Mais uma aula preparatória da Escola Dominical na classe de jovens. Toda semana nós estaremos por aqui para ser um auxílio para professores e superintendentes da Escola Dominical. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.